chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite nós queremos continuar na tua presença. E somos sabedores de que sem o teu Espírito Santo para nos apontar o caminho, a verdade, nós não temos condições de compreender a tua palavra. Nós temos plena convicção de que não depende da minha eloquência, não depende das palavras necessariamente que eu use, mas depende do Senhor de abrir os olhos do nosso coração. Por isso, Pai, nessa noite, continua falando conosco e que a nossa atenção esteja voltada para a tua palavra. Que essa igreja possa crescer em adoração. Uma adoração que agrada ao teu coração, uma adoração em espírito e em verdade. Uma adoração genuína, não uma adoração fabricada, não uma adoração superficial, mas que possamos adorar a Ti em profundidade, como o Senhor deseja ser adorado. É assim que nós oramos e apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Esse texto é muito conhecido. João capítulo 4, nós vemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu quero me ater necessariamente à segunda parte do diálogo, onde Jesus expressa essa frase, em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E essa afirmação de Jesus, ela é muito profunda. E é sobre isso que eu quero refletir nessa noite. Eu queria que você pensasse nesse momento, se alguma vez você já saiu de um culto, ou até mesmo de uma reunião de oração, e dizer assim: isso não foi nada, eu não senti nada, não valeu a pena ter vindo, parece que Deus não se fez presente, e Deus não falou ao meu coração. Você já passou por essa experiência? Ao mesmo tempo, você já teve alguma experiência sozinho, no carro, até mesmo no trabalho, até mesmo lavando a louça da sua casa, e sentir uma presença de Deus mais forte do que até mesmo o culto que você frequentou? Se isso já aconteceu com você, então guarda essa sensação, esse sentimento, porque é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Para a gente entender essa segunda parte do diálogo, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a complexidade que era essa conversa. Essa conversa foi uma conversa muito difícil, não só no aspecto das palavras que estavam sendo ditas, daquela mulher entender aquilo que Jesus, o Filho de Deus, estava explicando, mas existe um pano de fundo. E aí eu volto um pouquinho atrás para a gente entender quem eram os samaritanos. Pastor, eu já sei que eles eram desprezados pelos judeus, você já deve ter ciência disso. Mas você sabe o porquê? Eu vou explicar um pouquinho da história. Quando o reino do norte, as 10 tribos, o reino de Israel, foi invadido pela Síria, por volta do ano 700 a.C., eles não apenas levaram pessoas ali cativas de Israel, mas eles deixaram pessoas de outras nações naquela região. O que aconteceu foi que as pessoas que ficaram, depois da invasão dos assírios, pagãos de outras nações, juntamente com os remanescentes que permaneceram em Israel, formaram um outro povo, um povo misturado, chamados de samaritanos. O reino do sul, o reino de Judá, as 2 tribos do sul, começaram então a criar uma rixa, porque o reino de Judá
Jerusalém apontava para aquela região e para aquele povo por conta da pureza que havia na sua hereditariedade. Eles acreditavam que eles eram mais puros do que os samaritanos, que eram misturados, que pertenciam a outras nações, outros povos. Então, havia uma rixa histórica, um ódio muito grande entre os samaritanos e os judeus. Então, queridos, não era comum você ver um samaritano conversando com um judeu. Eles não conversavam. O judeu, ele preferia passar por fora de Samaria, atravessar o Jordão 2 vezes, do que pisar o seu pé em território samaritano. Não havia contato, não havia proximidade. E nós lemos o texto de João capítulo 4, e o texto inicia da seguinte maneira, verso 1, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava batizando, verso 4, no entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Então veja que contraste, Jesus, um judeu genuíno, passando por um território que era historicamente desprezado, rejeitado. Então, só considerando isso, a gente já entende que era uma conversa difícil, um judeu com uma samaritana. Mas isso não aconteceu somente isso. Havia mais um motivo pelo qual essa conversa era bem complicada. Era um homem e uma mulher conversando. Não era comum também que um homem estivesse conversando com uma mulher. O que na maioria das vezes acontecia que simplesmente o homem não parava, a mulher, queridos, não tinha voz, ninguém dava atenção às mulheres. Se isso já não fosse suficiente, essa mulher tinha um passado muito duvidoso. Afinal de contas, o texto nos mostra que ela foi ao meio-dia buscar água com o seu cântaro. Nenhuma mulher daquela época ia até um poço, meio-dia, buscar água por conta da severidade do sol. Ela fazia isso porque ela não queria ter um encontro com as suas conterrâneas. Porque Jesus depois revela, ela teve 5 casamentos e o relacionamento atual era um tanto quanto duvidoso. Ou seja, além dela ser mulher, ela era samaritana, e além dela ser mulher e samaritana, ela própria era rejeitada pelos seus próprios conterrâneos. Então, queridos, era uma conversa muito complicada. Mas é a essa mulher rejeitada, desprezada, que Jesus, então, decide declarar que ele era o Messias, o Filho de Deus. E é a essa mulher, olha que improvável, queridos, é a essa mulher que Deus nos traz uma definição sobre o que Ele espera de nós quanto adoradores. Jesus poderia ter explicado isso para os religiosos da época, para os líderes, para os fariseus, para os saduceus. Ele poderia ter explicado isso na sinagoga, onde com certeza ele teria mais plateia, aos seus próprios discípulos, mas ele escolheu a essa mulher para poder revelar algo profundo a respeito do reino de Deus, a respeito da adoração. Havia uma rixa muito grande, queridos, entre os samaritanos e os judeus, a ponto deles, e aí vai fazer sentido agora quando a gente falar de montes, a ponto deles desprezarem, veja só, os samaritanos. Não era só que eles eram misturados, mas eles desprezavam a própria Bíblia judaica. Eles só consideravam a Torá, eles desprezavam os profetas. Então era algo muito profundo essa conversa. Tinha um significado muito abrangente Jesus decidir falar com essa mulher. Os samaritanos, eles se rebelaram tanto contra os judeus, que eles simplesmente decidiram e declararam que não, ninguém vai mais em Jerusalém adorar. Agora, o monte onde Deus deve ser adorado será o Monte Gerizim. E nós vamos construir um templo aqui também. Olha só o tamanho dessa rivalidade. Só que é nesse contexto, então, que Deus decide falar com essa mulher. E veja só, e se você observar aqui a conversa, você vai perceber que quando Jesus confronta ela a respeito do pecado dela,
ela muda de assunto. Ela vai falar sobre o verdadeiro local que se deve adorar a Deus. Senhor, é nesse monte, é em Jerusalém. Ela tenta desconversar, porque Jesus tocou numa parte muito sensível da vida dela, só que é aí onde Jesus aproveita o gancho para falar sobre adoração. E a primeira coisa, queridos, que eu quero que a gente memorize, grave isso, se você puder anotar, se você puder memorizar isso, para a gente sair daqui essa noite com isso no coração, é que a adoração não está presa a um lugar. A adoração não está presa a um lugar. Veja como Jesus responde a essa mulher a respeito do lugar aonde se deve acontecer a adoração. No verso 21, Jesus diz assim: creia em mim, mulher. Chega a hora em que nem neste monte, e aí ele está se referindo ao monte Gerizim, aonde ele estava junto com essa mulher ali em Samaria, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus, ao falar isso, ele aponta para algo que é grandioso, irmãos, e aí a gente precisa entender também. Afinal de contas, o templo era símbolo da presença de Deus. Naquela época, quando se falava templo de Jerusalém, as pessoas entendiam no mesmo instante presença de Deus. Ao ouvir sobre presença de Deus, as pessoas já eram arremetidas ao templo. Não havia possibilidade para um judeu de Deus manifestar a sua glória, a sua presença, senão no templo em Jerusalém. Assim como também para o samaritano não havia possibilidade de Deus manifestar a sua presença, a sua glória, senão no Monte Gerizim. Só que aí vem Jesus e aponta para algo maior, que agora nem nesse monte, e muito menos em Jerusalém. Agora, a adoração, Jesus estava explicando, a adoração agora não tem endereço fixo. A adoração agora não está restrita a um lugar geográfico. Isso era algo grandioso, irmãos, para um judeu ouvir que agora o templo não seria mais necessário, porque o templo já não iria mais conter a presença de Deus. Para o samaritano ouvir que o Monte Gerizim já não seria mais necessário, porque haveria de vir alguém que era maior do que o monte, haveria de vir alguém que era maior do que o templo em Jerusalém, e é chegado a hora. E de fato a hora já havia chegado, é por isso que Jesus declara: chegou a hora. Salomão, quando construiu o templo e foi consagrar o templo, ele já tinha dimensão de que o templo não era suficiente para conter a presença de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, Salomão disse: os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei, irmãos. Olha que interessante. Nem Jerusalém, nem Gerizim. Mas o que isso tem a ver com a gente? Afinal de contas, a gente nem considera Jerusalém e muito menos Gerizim. Mas eu queria trazer uma reflexão essa noite, que eu preciso trazer algo que é próximo da nossa realidade. Quantas vezes, irmãos, a gente chega a dizer: poxa, eu só sinto a presença de Deus quando a banda da igreja consegue adorar muito bem. Eu só sinto a presença de Deus quando o pastor Hernandes está pregando. Eu só sinto a presença de Deus, sabe, é diferente, parece que a maneira como eu fui recebido, as pessoas me cumprimentaram, ou então não, as pessoas nem me cumprimentaram, então eu não senti a presença de Deus. Sabe, eu não estou orando, pastor, é porque eu ainda não sinto, sabe, eu queria ter aquela vontade de orar, pastor, aquele desejo. E pastor, quando eu oro, eu preparo um ambiente,
eu deixo a música certa, eu abro o texto naquela passagem bíblica que fala ao meu coração. Queridos, muitas vezes nós também limitamos o agir da presença de Deus e o que de fato significa adoração. Quando nós limitamos a pregação de uma pessoa, a presença de Deus numa igreja, há inúmeros fatores. Sabe, às vezes a nossa adoração ela é condicional. Se tal coisa acontecer, se tal coisa der certo, se isso se resolver, aí sim eu consigo ter paz para adorar o Senhor. Quando, na verdade, o que Jesus estava explicando para aquela mulher, que nem em Gerezim, nem no templo, Jesus nos explica hoje, a nossa adoração não pode ser resumida ou definida a partir de circunstâncias externas, irmãos. A adoração é algo que brota do fundo, do íntimo do nosso coração, do nosso ser, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente determina que a gente só adora, que a gente só ora, que a gente só vai para a igreja, que a gente só se consagra, quando algo acontece, a gente está limitando a presença de Deus, a gente não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Paulo e Silas foram presos, açoitados, e a Bíblia diz que à meia-noite eles cantaram louvores a Deus. Imagina, querido, se os crentes do primeiro século dependessem de circunstâncias favoráveis para eles adorar a Deus, eles jamais teriam impactado o mundo com o Evangelho. A minha adoração, a sua adoração está condicionada ao que acontece de maneira externa, ou eu e você temos adorado de maneira íntima, de dentro para fora, considerando que a nossa adoração não depende das circunstâncias que nos cercam. Como anda a nossa adoração, irmãos? Essa mulher, ela estava condicionando a adoração dela a um lugar, e Jesus está apontando para uma pessoa. Nós precisamos compreender isso. Quando a intimidade com Deus depende de uma produção, de uma iluminação, de um clima emocional criado por outra pessoa, no palco, na igreja, isso não é adoração, queridos. Recentemente, o meu cunhado Cristiano, pastor Cristiano, que esteve conosco aqui na Conferência Chamas, ele esteve na África. Queridos, e ele encontrou uma realidade extremamente diferente do que nós estamos acostumados. Um povo sem motivo algum, ou motivo qualquer, para adorar a Deus. Mas era esse povo que se alegrava na presença do Senhor, ainda faltando as coisas, ainda sem tudo estar resolvido. E essa era uma fala recorrente dele, sobre o impacto que ele teve a respeito do que é a verdadeira adoração, irmãos. Não espere as coisas mudarem, permita que a adoração flua do seu coração, ainda que as coisas permaneçam acontecendo. Adoração, queridos, não muda o ambiente, mas a adoração é capaz de mudar você. É uma adoração incircunstancial. Não existe mais música ideal, não existe mais pregação ideal, não existe mais igreja perfeita, existe uma pessoa, é Cristo Jesus. Não espere o tempo certo para se aproximar de Deus, porque a presença de Deus é manifesta em todos os lugares, nós que precisamos acessá-la por meio da adoração. Então veja, a adoração não está mais limitada a um local. E com isso, irmãos, por favor, tenham maturidade. Eu não estou dizendo que a igreja não seja necessária. Pelo contrário, os verdadeiros adoradores
permanecem junto com o povo de Deus, porque a adoração, ela é em espírito e é em verdade. Nós vamos falar sobre isso. Mas em segundo lugar, em primeiro nós aprendemos que a adoração não é restrita a um local. Em segundo, a adoração, queridos, depende de conhecer a Deus. Veja só o que Jesus fala para essa mulher no verso 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Apesar do lugar agora, por causa da nova aliança de Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício, não ser um fator limitante, mas existe, sim, irmãos, existe um jeito certo de adorar. E é sobre isso que eu quero falar. Jesus está dizendo, olha, samaritanos, ainda que vocês estejam sendo sinceros em buscar Deus nesse monte, no Monte Gerizim, Deus não se revelou nesse monte. Deus não mandou vocês adorarem nesse monte. Deus não mandou vocês construírem templo nenhum nesse monte. E ele disse, nós adoramos o que nós conhecemos. E aí é Jesus se colocando como um judeu. E dizer, não, nós estamos adorando como Deus pediu para ser adorado, irmãos. E é aqui onde isso nos encontra, queridos. Talvez a gente encontre ambientes onde as pessoas têm muita sinceridade em buscar o Senhor. Mas sinceridade e verdade não é a mesma coisa. A grande questão não é se eu estou adorando a Deus. A grande questão é se eu estou adorando a Deus do jeito que Ele deseja ser adorado. A gente precisa conhecer a Deus, irmãos. Porque muitas pessoas estão adorando a Deus do seu jeito. Muitas pessoas estão editando Deus conforme a sua necessidade. Encaixando Deus dentro. Não, com certeza, Deus aceita isso. Deus sabe o meu coração. Eu estou tentando fazer o meu melhor. O grande propósito da adoração, queridos, não é você que estabelece, é Deus que estabelece por meio da sua palavra. Então Jesus está dizendo para essa mulher, ainda que você seja sincera, você precisa adorar quem você conhece. Sabe por quê? Porque religiosidade, ela pode ser vazia também. Um belo dia, Paulo chega em Atenas e ele encontra vários altares dedicados naquela cidade, uma cidade de um povo extremamente religioso, vários altares levantados a vários deuses, e havia um altar específico com a seguinte escrita, ao Deus desconhecido. Era uma forma do povo ateniense de dizer assim, olha, se a gente esquecer algum Deus, pelo menos esse altar aqui preenche essa lacuna. E aí eu resolvo a minha religiosidade. A grande questão aqui é que nós precisamos adorar o Senhor, queridos, como Ele deseja ser adorado. E como que eu vou saber como Deus deseja ser adorado? Conhecendo ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, irmãos. Existe um jeito certo de adorar a Deus. Existe uma maneira correta de Deus ser adorado. E ainda que você esteja sendo sincero, se você não estiver alinhado a isso, você está se comportando exatamente como os samaritanos, que estavam adorando a quem eles não conheciam, queridos. Do outro lado, existe um outro perigo. Um perigo de apenas desejar ter mais informações sobre Deus. Porque eu acredito, irmãos, que se você faz parte da nossa igreja, eu acredito que, pelo menos, acesso à palavra, à pregação genuína, ao evangelho, você tem. Talvez a gente olhe para pessoas em outros ambientes, de outras denominações, e você veja muita gente religiosa, muita gente sincera,
mas que não está adorando a Deus como ele deseja ser adorado. Mas tem um perigo que está mais próximo da gente, que é o quê? Uma igreja que só tem informação sobre Deus. Uma igreja que sabe sobre Deus, mas não conhece intimamente. Uma igreja que sabe a respeito das cartas paulinas, uma igreja que conhece teologia bíblica, que sabe de Gênesis e Apocalipse, o plano de redenção, uma igreja que entende de cosmovisão, de criação, queda e redenção, que enxerga o mundo lá fora à luz do Evangelho, mas que não tem experiência genuína com Deus. Mas que não adora a Deus na intimidade, irmãos. E se tem uma coisa que Deus nos ensina, é que Ele deseja ser adorado nesse ambiente de intimidade, irmãos. Porque veja só, é maravilhoso nós estarmos reunidos como igreja, adorando ao Senhor, cantando hinos juntos. Esse é um retrato daquilo que nós iremos enxergar lá na glória. Maravilhoso. Mas o que Deus espera de nós é que a gente feche a porta do nosso quarto. Porque são nesses lugares secretos onde nós somos verdadeiramente transformados. A imagem e a semelhança dEle. Eu não quero conhecer sobre Deus, eu quero ter intimidade com o meu Deus. Eu não quero conhecer apenas de ouvir falar, eu quero contemplar com os meus olhos. Tudo isso que nós lemos aqui, toda a revelação de Deus na sua palavra, irmãos, é maravilhoso. Mas qual é o seu testemunho pessoal? Quais são as experiências com Deus que você compartilha? Pastor, não vem nada à minha mente. Se não vem nada à sua mente, é porque você não está buscando, você não está desejando ter esse encontro com Deus. Porque, irmãos, eu sempre falo, Deus não se esconde. Deus não está se escondendo de mim e de você. Quem se esconde desse relacionamento somos nós. Nós deixamos de cumprir a nossa obrigação diária de ter um encontro com Ele. Nós esquecemos disso. Terceiro lugar, queridos. Primeiro lugar, lembre-se, a adoração não está limitada a um local. Segundo lugar, a adoração depende de conhecer a Deus e conhecer o jeito que Ele deseja ser adorado. Em terceiro lugar, a adoração inaugura uma nova realidade. Olha só, queridos, no verso 23, Jesus diz àquela mulher: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É interessante essa construção que Jesus faz. Mas vem a hora e já chegou, né? Parece que ele está falando duas coisas que são opostas, né? Algo que ainda vai acontecer, mas que já é. Só que essa é uma expressão comum daquela época. E de fato, irmão, se você não sabe, o reino de Deus é, mas ainda não. Essa é uma frase muito simples para você se lembrar sobre o reino de Deus. O reino de Deus já chegou. Ele é, mas ele ainda vai ter uma completude. Haverá o dia da redenção. Haverá o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, essa expressão de é, mas ainda não, essa expressão que Jesus usa, mas vem a hora e já chegou, era uma maneira de Jesus explicar para essa mulher que, olha, tudo que eu estou falando aqui para você, a respeito da adoração, é uma realidade que já é porque eu estou falando com você. Porque o Messias, o Cristo, o Filho de Deus encarnado, já pisou na terra e já está tendo um encontro com você. Mas ela ainda será, porque Jesus ainda morreria por essa mulher. O sangue de Cristo iria ser derramado. O véu do templo seria rasgado. Aí sim, de fato, o templo deixaria de ter qualquer utilidade. Irmãos, pelo amor de Deus, pensem sobre isso. Eu desejo muito conhecer Jerusalém.
Se você deseja também, amém por isso. Mas não acredite que aquela terra tem algo ali de especial, de único. Não se batize novamente no Rio Jordão. Isso não tem valor nenhum. O sangue de Cristo derramado na cruz teve um valor significativo e eterno sobre a nossa vida. Haverá um dia que descerá uma nova Jerusalém. Aí sim, a partir desse dia, Jerusalém será um lugar especial para nós. Mas o que é mais especial para nós hoje é Cristo e somente Cristo. Ele é suficiente. Chegou a hora. Existe uma urgência nessa fala de Jesus. É como se Jesus dissesse, olha, mulher, não chegou a hora para você também. Talvez ela pensasse assim, poxa, e a gente escuta muito isso. Pastor, mas eu não estou pronto. Eu ainda não estou preparado para entregar a minha vida e render a minha vida. E Jesus está dizendo, não, a verdadeira adoração não funciona assim. Essa mulher, aos nossos olhos, ela não estava pronta. Ela ainda tinha um relacionamento para se resolver. Ela ainda tinha uma fama para poder resolver. Mas o que nós percebemos é que a atitude dela, quando ela entende que era o Messias falando com ela, ela larga o cântaro e ela volta para Jerusalém, ela volta para Samaria. Isso significa, irmãos, que ela entendeu e compreendeu quem estava diante dela. É chegado a hora. Não deixe para resolver a sua vida com Deus depois. Resolva a sua vida com Deus hoje. É como se Jesus dissesse para ela, decida adorar a mim hoje. Não há espaço, queridos. Sabe, deixa eu ilustrar isso de uma forma simples, talvez. Imagina alguém que decide só voltar a orar quando estiver mais em paz consigo mesmo. Só que essa paz nunca chega sozinha. Muitas vezes essa paz é fruto da oração, não um pré-requisito dela. É um ciclo que trava a pessoa. Eu preciso estar bem para orar, mas eu só fico bem orando. Jesus quebra esse ciclo. Ele diz, a hora não é depois que você estiver bem. A hora é agora, é na bagunça. É justamente na adoração, no meio da bagunça, que a vida começa a se organizar. E por último, em quarto lugar, queridos, eu quero focar aqui agora no ápice daquilo que Jesus fala. No verso 23, ainda, mas na parte B, o texto diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. E aí eu quero pensar com vocês sobre o que representa isso. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o fato de Deus estar procurando não adoração. Ele está à procura de adoradores. Eu não sei você, mas isso me causa um encantamento muito grande. De Jesus falar que Deus está procurando adoradores. Mas não é qualquer tipo de adorador, irmãos. São adoradores verdadeiros. Se existe um adorador verdadeiro, é porque existe um falso. E quando que a gente adora a Deus falsamente? Porque saiba de uma coisa, você pode vir para a igreja, cultuar a Deus e não adorá-lo. Você pode abrir a sua Bíblia, ler a palavra sem adorá-lo.
Você pode até mesmo orar a Deus com sinceridade, mas sem adorá-lo verdadeiramente. Porque existe uma prerrogativa, existe um pré-requisito para adorar a Deus. Tem que ser em espírito e em verdade. Como assim, pastor? Primeira característica, na verdade, irmãos, não entendam como duas coisas desconectadas. É duas faces da mesma moeda. Não é que Deus espera de você uma adoração de espírito e aí você se resolve de oferecer uma adoração em verdade. Ou não, pastor, eu tenho mais facilidade em adorar a Deus em verdade. Em espírito não é muito comigo. Deus não dá essa opção, irmãos. É uma moeda com duas faces. Quando a Bíblia fala de espírito, quando Jesus fala de espírito, Jesus está se referindo necessariamente a essa vida de Deus que Ele nos proporciona a partir do Espírito Santo habitando em nós. Deus só recebe a adoração daqueles que nasceram de novo. João capítulo 4 vem depois de João capítulo 3, onde Jesus encontra Nicodemos, um homem, um religioso, um homem que aparentemente adorava a Deus, irmãos. Ele era sinônimo de religião, de adoração, era Nicodemos. E Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo, você precisa nascer do alto, você precisa nascer do Espírito. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe uma necessidade que Deus só é adorado através dos seus filhos, e só é filho de Deus quem nasce de novo, e quem nasce do Espírito, porque o Espírito Santo é derramado nos nossos corações. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui essa noite é que os nossos louvores, a nossa oração, o nosso serviço só é recebido por Deus, por aqueles que são da sua família, que tem o seu Espírito Santo, porque foi por esses, irmãos, que Jesus morreu na cruz. Foi por esses que Jesus disse que iria derramar do seu Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Irmãos, a gente não sabe nem orar como se deve. E é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, que faz com que a gente consiga conversar com Deus, irmãos. O Espírito tem a ver com uma vida nova, com uma natureza nova, com uma transformação que vem de Deus. Você já nasceu de novo? Você tem convicção de que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração? Essa é a primeira certeza que nós precisamos ter, irmãos. Se a resposta for sim, e você se arrependeu dos seus pecados, você confessa ao Senhor Jesus Cristo, agora você é chamado para viver como Ele viveu, para refletir o caráter de Cristo. Talvez você pense, num primeiro momento, que o Espírito aqui é falar em línguas, é interpretar sonhos, é demonstrações do fruto do Espírito. Não pense num primeiro momento isso. No primeiro momento, Espírito tem a ver com ter nascido de novo. Em segundo lugar, a nossa adoração ela tem que ser espiritual de fato. Ela não pode ser automática, irmãos. Pelo amor de Deus, desligue o controle automático da direção da sua vida, da sua adoração, e comece a se render àquilo que Deus está fazendo.
quando nós estivermos juntos, cantando e adorando ao Senhor, faça isso também. Entregue-se em espírito, com sinceridade. Derrame o seu coração na presença de Deus. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Irmãos, isso é adoração. Só que a adoração, ela também tem uma segunda face, que é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, ela é fundamental para nós adorarmos a Deus. E a verdade, ela existe a partir da palavra. Não existe adoração sincera, genuína, verdadeira, que não flua a partir do Espírito Santo e de Deus que é revelado na sua palavra. Pastor, mas eu tenho boa intenção. Pastor, conte comigo, se precisar carregar essa igreja nas costas, me ligue, que eu sou esse tipo de pessoa. Certo, ainda que você esteja disponível a isso, saiba, você pode fazer isso sem adorar a Deus. Adoração a Deus, irmãos, ela acontece unicamente em espírito e em verdade. Mas por que em espírito, irmãos? Porque Deus é espírito. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus decidiu habitar em nós. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos esse lugar da habitação, da presença de Deus, irmãos. E aí agora, sendo a habitação do Espírito, cada ar que eu respiro, cada palavra que eu falo, cada música que eu escuto, cada coisa que eu assisto, tudo é uma adoração ao Senhor. O domingo à noite é uma mínima expressão de uma adoração que Deus espera a semana inteira. O que nós vemos aqui à noite, irmãos, é muito pequeno diante daquilo que Deus deseja ver na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Se a gente parar para pensar, era muito mais fácil quando a adoração era no templo. Era muito mais fácil. Era só ir em Jerusalém. Era só oferecer o sacrifício. Agora Deus decidiu habitar em mim. E agora eu sou casa, eu sou templo. E agora as minhas palavras passam pelo Espírito. Agora os meus pensamentos passam pelo Espírito Santo de Deus. E agora os meus atos, as minhas ações. Irmãos, a adoração é isso. Quando te perguntarem o que significa adoração, não diga que é um louvor. O louvor é apenas uma expressão. Diga que a adoração é o ar que você respira. Adoração são as palavras que saem da sua boca. Adoração são os lugares que você anda. Adoração é o amor que você deposita no seu casamento, na sua esposa, no seu marido, com seus filhos. Saiba de uma coisa, a gente acredita, e eu sei, irmãos, a nossa tendência é sempre enxergar o templo para aquilo que é espiritual, mas boa parte da espiritualidade nossa, ela acontece na rotina do nosso dia a dia. Quer ver algo profundamente espiritual? Eu vou falar algo profundamente espiritual. Mais espiritual do que falar em línguas, do que acessar os mais altos céus, do que interpretar sonhos. Leve a sua esposa para um jantar. Leve o seu filho, a sua filha, para brincar num parque. Isso é profundamente espiritual, irmãos. Se a gente acreditar que a espiritualidade é vivida só aqui dentro, a gente vai perder tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Deus, queridos, Deus não é burro, irmãos.
Se Deus se importasse só com a sua vida aqui dentro, Ele teria isso daqui de você. Deus exige tudo de nós, porque Ele nos entregou tudo que Ele tinha. Pastor, mas por que eu tenho que entregar minha vida ao Senhor? Porque Ele entregou a sua vida por você. Se você não enxerga isso como declaração de amor, eu não sei mais o que seria. A cruz, irmãos, é o maior sinônimo de amor que nós podemos encontrar na vida. Nós merecíamos a condenação, mas Cristo Jesus tomou o nosso lugar. Ele sofreu as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos trazia paz, Ele levou. Irmãos, como que esse Deus, que é Senhor, que é Rei, como que Ele não merece a nossa adoração, irmãos? Se você tiver conseguido, se você viu lá o show do intervalo do jogo, você viu ali alguns artistas que foram ovacionados, os jogadores, nem sei quem ganhou agora, vão voltar para os seus países, sendo recebidos com toda adoração e louvor. E o que foi que eles fizeram? Uma partida de futebol. E o que foi que o seu Deus fez por você? Sabe aquela empolgação de jogo da Copa? Aquele desespero, irmãos, que a gente sente. Ou sou só eu não sei, eu acho que só eu que fico igual um doido, varrido na frente da TV, gritando com a TV, assustando a Chloe, assustando o Noah. Só não sai palavrão, mas o que puder sair de burro, idiota, era para ter feito. Irmãos, a gente perde a consciência, a gente se entristece. Quanto mais a gente deveria se entristecer, não pela eliminação da Copa, mas por entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quanto mais, irmãos, pensa só como você se organizou, como eu me organizei para assistir os jogos naquele dia, naquele horário, com toda a família reunida. Maravilhoso, irmãos. Estou dizendo que o problema seja esse, mas como você tem levado a sua vida devocional? É com a mesma empolgação? Você busca a Deus com a mesma fome, com a mesma sede? Será que a gente tem dimensão, queridos, que nós estamos adorando o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Irmãos, eu acho que a gente ainda é muito superficial na nossa adoração. A gente não entendeu quem é o Deus que nós servimos e o que Ele fez na cruz do Calvário. Mas a ideia desses domingos é a gente conversar sobre isso. E que o Senhor traga clareza aos nossos corações. E voltando ao texto, Jesus disse: os verdadeiros adoradores. Deus está procurando, irmãos. E a pergunta é: você será um destes? Assim como Isaías levantou a sua mão e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Samuel, depois de ter sido chamado por Deus, disse: Senhor, eu vou, eis-me aqui. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que tenham um fervor do Espírito Santo e que estejam fundamentados na sua palavra. Será que você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor nos leve a uma outra dimensão sobre a adoração,